Fala aí, meus amigos do Issoda Santos, tudo certo? Eu vim aqui para bater um papo. Hoje tem jogo, tem estreia do Kleber Xavier como técnico do Santos e tem muita coisa ali para a gente analisar e não dá para analisar o trabalho do novo técnico, da nova comissão. Foram 2 dias apenas de treino, tá? A gente vai começar a analisar algumas mudanças ou alguns sintomas de jogo diferentes a partir do Grêmio, a partir da próxima semana, tá? Não agora. Agora é uma manutenção com algumas correções. Eu vou te explicar o que eu apurei lá, o que ele fez nos treinos, que é importante para que você saiba. Inclusive, o torcedor está desanimado com o Santos, hein? Até agora há pouco, 4.000 ingressos vendidos. Não tá legal não. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e compartilha para os amigos esse vídeo, para que eles possam chegar aqui também e participar comentando. Começa a era Kleber Xavier no Santos. Terá sucesso? Sim, não e por quê? Eu quero sempre a tua opinião, tá bom? Uma das coisas que me chamou a atenção na entrevista coletiva de ontem, e eu não vou ficar compartilhando aqui, escutando, reagindo com vocês, que vocês já devem ter lido, e a gente foge um pouquinho aqui do mostrar isso, aquilo, tal. A gente bate mais um papo, né? Eu vou falando aqui, eu não sou o dono da razão, e vocês vão comentando embaixo, o que é sempre muito importante, né? Vale mais até o comentário de vocês do que eu falo, porque eu não sou o dono da verdade. Mas o que eu percebi, por exemplo, foi só o Kleber Xavier e não a comissão técnica para a apresentação. O Pedro Martins, CEO do clube, ele abriu, né, falando tal que não foi uma negociação do dia para a noite, que foi algo mais trabalhado tal, e que as ideias do Kleber Xavier convenceram o Pedro Martins que ele se encaixa no perfil do Santos. Ora, falou em perfil do Santos, a gente imagina, e o torcedor sabe, o único perfil que se encaixa no Santos é o ofensivo, o vertical, né? O tal de DNA ofensivo. E eu passei a entrevista coletiva todinha torcendo para que o Kleber Xavier não falasse em DNA ofensivo. Porque a partir do momento que ele fala, ele vai ser cobrado por isso. E eu entendo que a gente precisa ter paciência para ele desenvolver o trabalho. Que a gente tem que começar a acabar com a cultura, né? De não dar espaço, e eu sei que o imediatismo para o Santos hoje é um senso de urgência muito grande em recuperação no Campeonato Brasileiro, mas o cara não vai fazer milagre, não vai desconstruir e construir o que o Caixinha fez de besteira, né? Muitas, porque a teoria era muito boa do Caixinha, a prática muito ruim, em 17 partidas, tá? Só que ele chegou a falar em um momento, a gente sabe do DNA ofensivo do Santos, aí eu virei, me lembro até pro Lucas Mussetti e falei, putz, ele não devia ter falado isso. DNA, alguém tinha que ter orientado ele, não fala DNA ofensivo, porque senão ele vai ser cobrado por isso, né? E só que ele, na sequência, para quem consegue fazer uma leitura mais desprendida de críticas por ser o primeiro trabalho dele, tal, isso, aquilo, ele tem uma escola gaúcha muito forte, né? Ele falou, só que primeiro eu preciso reconstruir o sistema defensivo. Ele começa a construir uma equipe competitiva a partir de um sistema defensivo sólido, né? Porque, sinceridade, do meio de campo para frente, o Santos não tem problemas na parte ofensiva. O Santos tem problemas na parte defensiva. O Santos precisa de um volante que seja o cão de guarda da defesa para a subida de um lateral, e o Kleber Xavier falou sobre isso, então eu entendo que o Santos vai ao mercado no meio do ano buscar um volante, é necessidade, para que dê mais liberdade para os laterais e que se posicione também para, de repente, uma cobertura de um zagueiro, para fortalecer ali o zagueiro, né? E esse volante tem que ter o volante destrutivo e o volante construtivo. Destrutivo é aquele que sabe desarmar e entrega para o construtivo, que inicia a transição ofensiva. E ele falou que ele setorizou, né, ele setoriza as atividades da comissão técnica dele através de defesa, meio-campo e ataque, né? E ele está observando mais o sistema defensivo. Tanto é que o Aderlan deve começar a partida como titular do Santos pela lateral direita, né? Já testamos Léo Godoy, Sherman, o Luizão improvisado ali, que fazia uma partida até justa, cara, só que falhou
em um dos gols, no gol, se eu não me engano, foi do Nacho lá, Quintana, não me lembro agora, porque coisa ruim tinha apagado a cabeça. Não, mas acabou falhando, tava de costas para a bola, enfim. E aí vai tentar o Aderlan, que entrou muito bem na reta final contra o Red Bull Bragantino, dando um pouquinho mais de consistência. Então, deve ser a única mudança. E aí a gente vai ter que observar o posicionamento do sistema defensivo e quem vai chegar para ajudar. Se vai ser o Schmidt ou se vai ser o Pituca, tá? Tanto o Schmidt como o Pituca, eles têm uma essência mais, né, meio campo para frente. O Schmidt vem quebrando o galho como primeiro volante. O Rian, que entrou, também não é um cara para destruir. Né? É um cara de sair jogando. Você tem desfalques importantes. Além do Neymar, Soteldo, Barreal, Bom Tempo. E Tassiano é o cara mais da parte ofensiva, não faz essa função. Então, o grande desafio do Kleber Xavier vai ser para reconstruir essa defesa, parar de tomar gol de bola aérea, parar de ter soneca em alguns momentos do jogo, é de deixar os caras em alerta. E, de repente, ter um cão de guarda ali na frente. Quem ele vai conseguir? No atual elenco você não tem. Quando ele tiver o Zé Rafael, é um cara também de construção, mais pra frente, é 8, 10, entendeu? Aí é Schmidt ou Pituca que pede ali dependendo do que ele vai colocar de esquema de jogo, geralmente é o 4-4-2, 4-2-3-1, enfim, essas saladinhas de números, né? Mas ele falou no DNA ofensivo, mas falou em começar a construir desde a defesa. Isso me chamou a atenção positivamente, porque se o Santos não conseguir acertar o sistema defensivo, obviamente que o meio de campo para frente não vai funcionar, né? O que me chamou a atenção também foi do Kleber Xavier ter falado em ele conhecer o elenco, vai conhecer mais esse elenco, trabalhar mais na semana que vem, que é um período mais cheio, né? Para conseguir entender entender melhor a característica de cada jogador e puxar o que eles têm de melhor para encaixar num time diferente. Isso é fundamental, fundamental. Contra o CRB hoje, que não vai ser um jogo fácil, porque nada é fácil para o Santos na atual fase, principalmente jogando na Vila Belmiro, nada é fácil. A gente pode ter uma mudança de postura e disposição dos jogadores em campo, disposição que eu digo de correr um pouquinho mais, de se assentar mais taticamente, porque tem um técnico novo à beira do gramado, que o time que vai entrar hoje, de repente, não é o time da cabeça dele, e não é mesmo, tá? Ficou muito nítido pra gente na entrevista do Kleber Xavier. Vai ter que mostrar um pouquinho mais para permanecer e observar muito bem a parte defensiva, posicionamento, né? As bolas aéreas do Santos melhoraram bastante com a entrada do Gil, mas ainda são um problema. A distância que tem do zagueiro para o primeiro volante, ela é muito grande. É ali que os caras circulam e começam a armar jogadas, sabe? Tipo, na esquerda, o Escobar é o cara que tem um motorzinho no traseiro que ele vai e volta e ele consegue recompor muito fácil. Na direita, o Aderlan é aquele cara de ficar mais, ele passa pouco. Talvez ali seja a grande jogada, porque aí, por ali, você abre um Rolheiser, por exemplo, você vai ter um Verón, que é um cara que volta ou dá a liberdade para o Rolheiser. Vamos ver o estilo de movimentação que o Kleber vai pedir para os caras, tá? Para começar a entender o trabalho dele. O que não se pode hoje é cobrar do Kleber Xavier, tá? Um time com verticalizando, DNA ofensivo, isso aquilo, não dá para fazer isso ainda, gente. A gente tem que entender que não dá. Não há condições de cobrar. Até porque ele está pegando um trabalho, sabe, uma transição do Caixinha, passando pelo César Sampaio, que já modificou em alguma coisa. O Santos apresentou algumas boas modificações, mas não foi o suficiente para atingir resultados. E o Kleber Xavier, o cara que tem experiência, é o cara que vai, né, tentar reposicionar esse time. E eu espero uma vitória do Santos, óbvio, não pode ser diferente. A Copa do Brasil, para a meta do Santos, é um caminho mais curto para a Libertadores, além de ser um caminho rentável, é o campeonato que melhor paga, tá? Atravessando de fase. O Santos está entrando na terceira fase da Copa do Brasil e é milhão, até chegar ao final. Pô, no final, se eu não me engano, são 75 milhões de reais para o campeão e 50 para o vice. É uma coisa absurda, paga mais que o Campeonato Brasileiro, né? O brasileiro paga até a zona de classificação para a Sul-Americana, e aí vai diminuindo a proporção, mas
Copa do Brasil. Então vamos observar o trabalho do Kleber Xavier. É a primeira vez que ele vai estar à beira do campo, comandando um time num jogo oficial. Ele dava treinos para o Tite, ele tem essa noção de treinamento, de reposicionamento, e o que a gente espera é um pouquinho mais de disposição dos caras, sabendo que tem um novo técnico ali que tem carta branca para alterar o que ele quiser. Tá? Então, é isso que a gente espera para o jogo de hoje. Eu vou estar lá na Vila Belmiro, então terminou o jogo, já vai ter um vídeo. Se bobear, eu faço ao vivo de lá, tá? Um pós-jogo do Santos para a gente fazer as avaliações, tá? Mas eu quero o comentário de vocês aqui, o que vocês estão esperando para hoje, tá bom? Grande abraço e até o próximo conteúdo. Valeu!